Olá, pessoal. Estamos aqui hoje em mais um Ocricast. Estamos hoje com duas pessoas muito especiais. Eu estou com duas moças lindas, maravilhosas. Olha, até eu estou com vergonha, porque elas estão tão bonitas, produzidas, arrumadas, bem vestidas, que está sendo até constrangedor, tá? Eu e a equipe aqui olhando e falei assim, olha, não tá difícil ficar aqui, mas hoje vai ser um Ocricast muito especial. Nós estamos com uma especialista em reformas, em transformação de imóveis, que é a Mila. E nós estamos com a Renata, que é uma especialista da nossa empresa que em trabalho com os investidores que compram essas reformas para fazer o tão famoso flip. E a Ocri, como vocês sabem, é uma das empresas que mais trabalha com os investidores. Nós temos muitos que compram conosco. E a Mila foi uma das primeiras, se não foi a primeira, a comprar conosco. É muito especial. Eu trouxe ela aqui hoje para conversar conosco. Hoje vai ser um dia incrível. Se prepare, que tem muita informação por aí. Então, vamos falar aqui primeiro com a Mila. Mila, tudo bem, Mila? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Espero contribuir aqui com os seus ouvintes. Mila tá nervosa, gente. Mas, Mila, me conta. E também estamos com a nossa querida Renata. Nossa, Renata, cabelo novo. Meus amigos. Hoje é dia dos namorados, né? Namorados. Desculpa, mas foi pro podcast. Fala, Renata, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, muito obrigada pelo convite também, que eu acho importante falar sobre isso, né? E ainda mais com a Mila, que é uma das investidoras, aliás, a investidora que primeiro comprou comigo, e foi aí que minha história com a venda de imóveis para investidores começou. Legal. E Mila, me conta um pouco de como começou a tua história, como que você achou esse nicho de mercado e se inseriu nesse mercado, ou entendeu que esse mercado era um mercado interessante para você. Como começou tudo isso? Conta pra gente. Eu tenho duas fases na arquitetura, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, lá pelo ano de 2010, mais ou menos, eu era arquiteta e fiz isso para alguns clientes. E fiz isso com os meus apartamentos. Eu comprava, reformava, me mudava, revendia. Beleza. Depois eu passei um tempo fora do mercado de arquitetura, trabalhando com cursos online, marketing digital. Caramba! Foi bastante tempo, uns 7 anos trabalhando nisso. E me veio a vontade de voltar para a arquitetura. Então, quando eu voltei para a arquitetura, eu voltei fazendo o que eu fazia antes, trabalhando, né, fazendo projeto de reforma para cliente que vai morar e tudo. Comecei fazendo projetos de banheiro, porque era o que tinha, né? Mas o mercado de comprar, reformar e revender, que é o house flipping, sempre esteve no meu radar. Então, quando eu consegui, depois de 1 ano de volta no mercado de arquitetura, a primeira investidora, eu comecei a mostrar isso nas redes sociais. Eu fundei, né, criei o Instagram só para isso, que é o da Flip Reformas, @FlipReformas, e comecei a mostrar os bastidores de todas as reformas. E aí vieram os seguidores, vieram os interessados, e nunca deixei de ter interessados em serem investidores desse negócio, né, como uma modalidade de investimento. E hoje já tem quanto tempo que você faz isso exato? 3 anos. 3 anos. É. Mais ou menos quando nasceu a Ocri, né? Porque a gente se conheceu no comecinho da Ocri, né? É. A Mila foi a primeira do House Flip, desse novo conceito de House Flip, que a gente já existia isso na Zona Sul, nós tínhamos muito isso, mas não como é feito hoje, né? Hoje virou um negócio, né? A gente tinha isso, era um negócio meio que velado. Eu trabalhei 12 anos no primeiro imobiliário que eu trabalhei, e o dono da empresa, ele ficou assim, muito bem sucedido. Hoje eles têm centenas de imóveis e ele começou fazendo isso há 20, 30 anos atrás. Mas não era uma coisa que todos faziam, que as pessoas tinham coragem de fazer e era um negócio, não tinham pessoas como você hoje que divulgam isso. E a gente acabou vivendo um pouco dessa experiência juntos, né? E eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que para mim é muito importante. Assim, você hoje tem um número de clientes bacanas, assim, tem lá clientes novos chegando todos os dias, mas qual é o maior desafio nesse atendimento? Ou qual foi o maior desafio nesse período para você? O maior desafio é sempre fazer a compra do imóvel. Então, eu preciso realmente achar a oportunidade e estimar certo valor de venda desse imóvel. Porque a partir do valor de venda, a gente consegue saber até quanto eu posso comprar. E ter ali, né, uma estimativa de 3 cenários de lucro, um cenário mais otimista, né, onde a gente consegue vender um pouco acima do valor de mercado, por uma reforma boa e tal. Um valor realista, que é de fato a minha aposta. Então, para mim, é muito importante ter dados do mercado. Que dados? Imóveis semelhantes, com características semelhantes ali na região muito próxima, né, que tenham sido vendidos reformados. Então, se eu tenho esses dados, eu consigo saber que aquilo que eu vou fazer daqui a alguns meses, aquela venda,
é possível de se realizar. Então, aí eu consigo ter mais segurança para comprar. Então, os dados do mercado são muito importantes. E é muito legal porque eu conto muito com os dados que vocês das imobiliárias parceiras me trazem. Então, por isso que eu tenho esse relacionamento tão próximo, estou sempre perguntando, sempre, né, querendo saber. Vendeu, aquele... Aonde era? Quantos metros? Vendeu por quanto? Então, eu tenho que ter essa noção, porque não deixa de ser uma aposta, né? Uma aposta de um cenário futuro. E, Renata, você hoje é da empresa, é uma das corretoras que mais vende para os investidores, né? Você entrou nesse mercado também. Acredito que lá há uns 3 anos atrás, né? Renata entrou com a gente, tá na Ocre desde o início. A Ocre começou dentro do cowork e a Renata estava lá nesse cowork conosco. E para mim é uma pessoa muito especial na empresa. E eu queria que você falasse um pouco de como você entrou nesse mundo dos investidores, né? Porque você realmente foi a pioneira lá da empresa a entrar nesse mundo. E conta como foi, como aconteceu e como tem sido. Então, eu estava na Ocre, né? E recebi como lead a Mila. E aí, eu fui atender a Mila, né? Mostrar um apartamento em Ipanema para ela. E a partir daí, eu conheci o house flipping, né? Conversando com a Mila, entendendo como ela trabalhava. E a Mila me deu algumas dicas, inclusive de curso de house flipping, que eu entrei para conhecer, né, como funcionava, comecei a estudar o mercado. E a partir daí eu fui conhecendo outros investidores e até mesmo, né, planejei virar uma investidora também, né? Ela virou, gente. Ela virou, graças a Deus. É outro nível. O Ocre Imóveis é diferente, gente. E aí, como eu atendi a Mila e passei a conhecer o mercado, conheci vários grupos e entrei em alguns grupos de investidores para conhecer, para saber o que eles buscavam, né? O que eu poderia oferecer para eles e entender qual o tipo de imóvel que seria o investimento deles, né? Principalmente no mercado do Leblon e Ipanema, que é onde a gente mais atua. Sim. É porque existe tem uma diferença muito grande, eu entendo, para o corretor que trabalha com o investidor, para o corretor que trabalha com os clientes final, né? Porque a gente tem uma mística muito grande na corretagem, que você precisa vender. Você tem que vender, e a gente, obviamente, trabalha isso, a gente faz muito isso no nosso dia a dia. Mas no que tocante ao investidor, você não pode estar com a cabeça só para vender. Você tem que realmente oferecer um bom investimento para o cliente, né? Eu tenho certeza que a Mila comprou vários conosco, porque vários dos imóveis que você foi ver conosco, a gente falou, esse aqui vai vender tanto, e de fato vendeu, porque senão não volta. O investidor, que ele compra errado, ele não vai voltar. E às vezes o corretor, na ânsia de querer fazer o negócio, ele acaba abusando um pouquinho da confiança do house flipper. Não sei como é que você chama exatamente a profissão house hoje. flipper. O house flipper precisa, né? Porque não adianta você querer vender um imóvel por vender para um house flipper. Você vai vender uma vez só. Você tem que vender não é o metro quadrado, mas você vende a oportunidade. Então e eu digo que um corretor, para vender para o house flipper, vender constantemente, como é o seu caso, como é o caso de algum dos nossos, ele precisa ter alguma experiência profissional. Porque ele não pode ser um cara... Sim, um corretor novato, ele pode pegar uma oportunidade, apresentar e você acaba comprando, como já aconteceu. Mas, no geral, esse corretor ele tem que ser um profissional mais qualificado, com mais entendimento do mercado e com entendimento de precificação. Ele tem que ter um conhecimento um pouco melhor de que um prédio, de um ao lado do outro, não tem o mesmo preço. E não vai ter o mesmo metro quadrado, e não vai vender pelo mesmo valor reformado. E aí, acho que esse é o maior desafio que nós temos como negócio. Acho que você também tem de ter que confiar em muita gente e, às vezes, entender e perceber que a pessoa está te levando para um caminho que talvez não vai ser o melhor caminho, né? Você já comprou algum imóvel errado por indicação do corretor? Já. E como foi isso? Foi o único imóvel que a gente apostou, né? Então, assim, eu participei da viabilidade junto com o cliente e essa viabilidade não foi positiva, né? Na verdade, a investidora... Ela já fez 7 investimentos com a Flip Reformas, né, em parceria. Então, em um desses imóveis, ela teve prejuízo. Caramba.
Então, ela saiu do negócio com menos grana do que ela entrou. E aí, só nesse imóvel foi assim, uma série de aprendizados. Eu digo que eu estou sempre aprendendo, eu não sei tudo. Eu bebo muito da fonte da troca com os corretores, claro, a gente precisa entender. E eu acho que o atendimento do corretor que atende o investidor é completamente diferente do corretor que atende o cliente final. Sim. O cliente, para atender o cliente final, que vai morar, que procura um imóvel, ele precisa ter muita escuta. Então, entender exatamente o que o cliente quer e oferecer para ele. O investidor, não, é diferente. O corretor precisa saber de números, dados do mercado, o que vendeu e o que vende, né? O que as pessoas estão procurando, o que mais vende, na verdade, ali, dentro daquele bairro que ele está atuando, sabe? Porque essas informações, elas são muito importantes. E, realmente, quando você faz uma venda, você não faz a venda só daquela oportunidade, naquele preço descontado. Você também vende para o seu comprador, que é o investidor house flipper, quanto que esse imóvel vai ser revendido lá na frente após uma reforma, uma valorização. Então, na verdade, o corretor, ele tem que apostar junto, tem que passar essa confiança. Eu não preciso de, sei lá, trabalhar em parceria com 15 corretores, com 10 corretores, muito pelo contrário, eu posso ter poucos e bons, que me mandem as coisas, o certeiro, sabe? E normalmente o corretor, ele não entende dos números, quem passa os números sou eu. Então, quando a Renata me manda, por exemplo, um apartamento que está como oportunidade, eu falo, tá bom, quanto que você acha que esse imóvel vai ser vendido depois da reforma? Olha, Mila, foi vendido um prédio, 2 prédios da frente, andar mais alto, ela tem que me trazer dados. Estava reformado? Estava reformado. Vendeu quando e por quanto? Tanto. Aí nessa, eu faço a minha pesquisa e determino, cara, eu acho que vamos supor, eu acho que esse imóvel vai vender por 2.600.000, 2.500.000, no pior dos cenários, por 2.400.000. Eu não posso comprar esse imóvel por 1.800.000. Eu já sei o meu preço de compra. Se ela chegar com esse valor final de compra de 1.800, eu falo, desculpa, esse não dá para mim. Sim. E às vezes, o problema é que às vezes o corretor ele fica tentando empurrar no house flipper. Não, vai dar, mas não dá. Várias vezes, você já passou por isso comigo, né? Eu falei assim, não vai vender por esse preço. Às vezes, eu no meu caso, até prefiro ficar abaixo. Porque às vezes eu coloco um valor porque eu sei que ela vai voltar satisfeita, que ela vai vender mais e vai voltar. Mas às vezes o corretor não fala que vende. Eu não posso fazer isso. Porque você faz uma coisa dessa, você nunca mais volta. E isso acontece muito no mercado. Por mais que a gente tente controlar, porque às vezes foge até da nossa escolha. Às vezes o corretor fala, mas vendeu esse imóvel, mas quando você vê... não tem muita... Se você não comprar bem, você não vai vender bem. Uma coisa que eu falo muito para os meus investidores não dá para você ganhar de goleada em todo o investimento que você fizer. Às vezes você vai dar uma sorte do caramba e você vai botar uma goleada ali. Você vai ter lá seus 40 e tantos % de retorno em poucos meses, entendeu? E às vezes você vai ter seus 10% de retorno em muitos meses. O número bom é 20%. A gente fica pensando, número bom. Investimento em flip, 20%. Se você tiver 20%, já tá bom demais. E aí eu digo isso porque, assim, quando a gente compara com outros players do mercado que falam sobre house flip, existe o ROI do imóvel. Sim. E existe o ROI que eu entrego para os meus investidores. Porque como eu tenho um negócio disso, o ROI que eles recebem é um ROI para não ter aborrecimento nenhum. Tem investidor meu que já fez um house flipper completo, um house living completo, e nem no imóvel veio, nem no Rio de Janeiro veio. Estava em Florianópolis, trabalhando e tal, botou o dinheiro, fiz o giro... Sim, tudo certo. Lucrou mais que a bolsa. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, gente, porque hoje é dia dos namorados, vocês sabem como é que as coisas são, e nós temos uma surpresa aqui inesperada. Vou deixar entrar aqui. Entra aqui, meninas, vai. Nossa, tem gente apaixonada aí, Renata. Pra mim? Pra você, meus amigos. Meu, que coisa linda. Vamos cobrar, queridão. Tem que comprar mais imóveis conosco, porque, né? Pronto, agora a Renata não vai conseguir mais falar nada, ficar nervosa, vai chorar. Muito fofinho. Façam como o Edu, gente. O Edu, rapaz, Edu, lamentavelmente você me criou um problema, né? Obrigado, Edu. Obrigado, Edu. Parabéns, Renata. Obrigada. Deixar ele. Vou ter que comprar flores hoje também, meu Deus. Gente, ele é demais, senhor. Como é que ele consegue fazer isso? Mas ele conhece o povo da Ocre, né? Já tá enturmado já. Que legal. Bom, Renata, já que você é toda com coração sentimental, aí recebeu flores. Renata, me fala aí, qual foi o seu maior desafio em atender aos house flippers? Nossa, qual foi a sua maior dificuldade? Desafio é achar imóvel, né? É o maior desafio, é achar imóvel para investidor. Eu tô sempre buscando, sempre de olho no mercado, mas
como muitas vezes o imóvel chega também ao cliente final, né? A gente muitas vezes não consegue vender para o investidor. Mas essa busca é incessante. A Mila está aqui de prova, né? Sabe disso, que é um grande desafio encontrar o imóvel para o investidor. A gente, quando a gente concebeu a ideia da Ocre, começou esse momento lá entre saída do coworking para uma loja maior, que a gente começou esse trabalho, eu comecei a também ver, obviamente, que como eu trabalhei muito tempo com um investidor do mercado, que na minha opinião ele é daqui da Zona Sul, ele ainda é o maior. Inclusive quando você conhecia a Mila também, eu comecei a falar assim, cara, esse mercado tá crescendo, porque você também entrou justamente no boom do House Flipper, ou House Flipping no Rio de Janeiro, né? Não tinham tantas pessoas fazendo, tinha aquele rapaz lá de São Paulo que começou a fazer e começou todo mundo a fazer aqui. Porque o mercado também veio de uma transição. Há 3 anos atrás estava justamente no momento de transição. Começou a se ver o Rio de Janeiro como uma oportunidade de negócio novamente, de verdade, há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás. O mercado ele estava bom, como sempre foi, mas ele não estava... O mercado do Rio de Janeiro, eu sempre falo que o Rio de Janeiro é uma montanha-russa. Ele sobe, cai, sobe. E há 3 anos atrás era justamente esse momento aqui, né? Que ele estava voltando fundo e subindo. E quando eu comecei a montar esse modelo da Ocre hoje, um dos pilares foi, de fato, atender os investidores. A gente faz isso muito bem. E isso está muito pautado na qualidade, na quantidade de captações, do número de imóveis que nós conseguimos em determinados bairros. Ipanema e Leblon são os bairros que nós mais atuamos e geralmente o imóvel. Quando ele já está abaixo de 2 milhões, ele está lá conosco. A gente já vai porque a gente sabe que tem um público específico para isso. Mas aí entra uma questão, que voltando aqui para a Mila, que é que quando recebe um cliente seu, você tem uma planilha, que eu vejo até nos seus posts que você fala sobre uma planilha de viabilidade, né? E como é que funciona isso? Como é isso? O que esse cliente, ele assegura o que ao cliente quando ele te procura? Assim, cara, eu quero investir aqui 2,5 milhões, que agora é seu perfil, né? Com você. Como funciona isso? O que você mostra para ele daquilo que você pode falar? A planilha de viabilidade é um estudo do provável lucro que esse investidor terá ao fazer um house flipping num imóvel. O que eu percebi ao longo dos anos é que quanto maior o preço do metro quadrado do imóvel que a gente está comprando ali da região, melhor. A gente tem mais margem. Enfim, fugiu o raciocínio. Mas essa planilha de viabilidade, a gente coloca todos os custos que a gente vai ter. Então, tem custo, a gente consegue estimar de maneira muito precisa. Por exemplo, o valor da parcela de um imóvel comprado por 1,5 milhão, por exemplo. Eu coloco lá o valor da parcela certinho e a gente sempre estima mais ou menos umas 6 parcelas, né? Numa média. A gente coloca também o valor dos impostos, TBI, registro e tudo, o valor da entrada, que aí depende do banco, né? Do banco. Hoje o banco está pedindo no mínimo 20% de entrada. Quanto menos, melhor. Menos a gente desembolsa para fazer aquele giro daquele imóvel. Então a gente coloca lá. E o valor estimado da obra. Eu acho que o valor estimado da obra é onde muitos investidores erram. Porque a gente está num período de inflação, as obras sobem, né? O valor de tudo sobe. A obra que eu entreguei esse mês, há 2 anos atrás, eu fazia ela quase que pela metade do preço. Pra você ter ideia do que acontece. E o mercado de Ipanema, da Zona Sul no geral, não aceita uma obra porca. Não. Então, não adianta você trabalhar com uma mão de obra barata. Se você tiver algum problema no futuro, depois que você vender esse imóvel, por vício oculto, você pode sim ser processado. Então, você tem que tomar cuidado com o produto que você entrega. Não dá para entregar qualquer coisa, tá? Porque depois a responsabilidade é sua, né? Você como vendedor, como ex-proprietário do imóvel, você como profissional técnico que está ali responsável por aquela reforma. Então, assim, eu acho que o erro está aí não só no valor da obra, que é o que a gente estima sem ter uma certeza absoluta, que é o valor que a gente vai gastar na obra. E como a gente aqui na Flip Reforma, a gente faz muitas obras por ano, e a gente tem esse controle do custo da obra muito afiado, a gente sabe exatamente porque a gente pega o histórico da última obra de metragem parecida, configuração parecida como base.
e os valores de venda. Então, eu sempre trabalho com 3 cenários de venda. Um cenário mais realista, que eu falo, cara, isso aqui é ok. Dentro de 2 meses, a gente consegue atingir esse cenário aqui de valor de venda, não é valor de anúncio. Sim. Um cenário otimista, porque, cara, o mercado subiu, porra, o apartamento ficou bacana, não tem nada no mercado. Acontece. Sim. Direto. E um cenário pessimista. Esse valor eu tenho certeza absoluta que vende em 15 dias. E a gente sempre trabalha com os 3 cenários. E aí eu tenho, né? Depois disso, tem ainda, depois que vende, a gente tem que pagar a comissão da corretagem, a gente paga também o imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, a planilha, ela estima todos esses números e esses cenários. Então, eu chego para o investidor com essa planilha e diz assim, esse imóvel aqui que eu visitei, que hoje é, sei lá, um 3/4 de 100 metros quadrados com um enorme banheiro social, vai se transformar num 3/4 com uma suíte, né? A gente abre a cozinha para a sala, reforma ele todo, vamos gastar, sei lá, 250 mil na obra e ele vai valer, lá no futuro a gente vai vender ele pelo preço X, Y ou Z. E aí dentro desse cenário eu vou conseguir te entregar, num cenário realista, um lucro acima de 25%, num cenário otimista acima de 30% e num cenário pessimista acima de 15%. Qual o prazo, Mila? No geral, de 7 a 10 meses. O processo todo, desde a compra, a finalização da obra e venda. Exatamente. Em média, tem durado 7 meses. Se for até 130 metros quadrados, é mais ou menos isso. Resumindo, para quem está acostumado a investir na Bolsa, tá dando o dobro da Bolsa não, mas tá dando o dobro do CDI praticamente. Sim. Do que você investe no CDI. Mas é o que eu digo, né? Não dá para você entrar no House Flip e ganhar um pouquinho mais do que o CDI. Se for isso, deixa o seu dinheiro no banco. Agora, você pode ter um lucro maior se você estiver à frente da obra, que é o que realmente dá muito trabalho. Sim. Então, não dá para você tocar uma obra sentado na sua casa, no seu ar-condicionado. Você tem que ir lá, você tem que estar presente. Tem alguns que fazem isso hoje, mas é o que eu falo. Mas aí paga mais caro uma empresa de engenharia, contrata um arquiteto para fazer um projeto bem elaborado, então também tem um custo. Sim, no final das contas, eu acho que acabo achando que fica elas por elas, porque eu acho que a não ser que a pessoa tenha realmente muito tempo para fazer isso, o ideal é ter uma empresa ou ter alguém que, como você, que cuida do processo todo, porque é um investimento. Às vezes as pessoas querem tirar o máximo do investimento, mas gastando o que é o mais precioso para uma pessoa, que é o tempo. Então ela deixa vende o tempo dela caro demais sem perceber. Eu quero cuidar de uma obra. Está vendendo seu tempo absolutamente caro, que você podia estar, já que você tem um dinheiro para investir, deixa o profissional fazer. Que é igual o cliente, o investidor que quer ser corretor, que é o que você passa muito por isso. O investidor, ele procura, depois ele acha que ele vai... Não, peraí, vou ser o corretor. Então ele passa a ser o corretor do negócio e esse cara, geralmente, ele a produtividade dele como investidor diminui. Porque não é tão simples fazer o que a Renata faz, o que a gente faz. A gente tem que buscar o imóvel, achar o imóvel certo, a oportunidade certa. É claro que você vai comprar um apartamento em algum momento, direto pro proprietário, sei lá, e fazer um bom negócio, mas você pode estar na maior furada da sua vida, né? Está com um investidor que acabou de colocar 3 milhões no apartamento, mas... E quantas vezes você vai fazer isso? É uma vez? E ele vai perder o dinheiro, porque ele deu uma entrada muito alta, tem um problema sério na documentação, não foi verificado, comprou direto, não verificou, acho que quis também ser advogado e acabou perdendo. Vai perder a entrada, vai perder 1 milhão de entrada para aprender. 1 milhão? Deu 30% de entrada. Meu Deus. E perdeu justamente porque quis fazer tudo sozinho, né? Então é importante entender também que tudo isso aqui é um jogo profissional. É uma profissional de house flip, é uma profissional imobiliária, uma empresa que tem que dar toda uma estrutura para poder que o negócio aconteça de uma forma segura, né? E, Mila, Renata, vou te fazer uma pergunta, porque eu estou sem óculos, gente. A velhice chegou e aí fica mais difícil. Bom, Renata, quais são os bairros que você hoje mais vende aqui na Zona Sul para os investidores? Leblon, Ipanema e Copacabana. E qual é o que você tem mais facilidade para atuar hoje? Ipanema e Leblon. Copacabana menos. Mas já vendi Copacabana para investidor, já vendi imóvel de investidor em Copacabana, reformado. Mas o que eu mais vendo mesmo é Leblon e Ipanema, que é onde tem, como a Mila falou, os melhores resultados. O ticket mais alto. É o ticket mais Não é alto, que eu acho o resultado é maior. Entre Copacabana, né, as pessoas me perguntam, cara, não vale a pena fazer Flamengo, Botafogo, Copacabana? Vale, super vale a pena. Só que o preço de compra dos imóveis é mais baixo, então se você tem mais grana,
Eu acho que, então, pra gente da Flip Reforma, já não vale mais a pena fazer house flipping de imóveis de menos de R$1 milhão de valor de compra. Eu ia até te perguntar isso. Por que você mudou o patamar financeiro dos seus clientes? Assim, eu vi que você fez um comunicado explicando e tal. Mas essa decisão, assim, ela veio baseada em quê? Foi em experiências negativas ou foi uma questão de escolha mesmo? Foi um filtro necessário para você... Eu não quero ampliar a minha equipe interna. Hoje eu tenho 8 pessoas trabalhando comigo internamente na Flip. São 6 arquitetas e 2 administradores. São uma galera que já é grande, eu quero gerenciar. Eu não quero dobrar. Então, uma maneira o que eu encontrei foi fazer os meus investidores aumentarem o ticket dos imóveis, os investidores que já têm recorrência, né, na empresa, e os novos falar, olha, você quer entrar? Ótimo, então só a partir de tantos mil. Senão eu não dou conta. O quê? Que trabalham contigo? 8. Eu tenho um problema, eu fico muito feliz com acabou o podcast, né? Porque eu fico muito feliz com a conquista das pessoas. Eu tô lembrando aqui da nossa conversa lá no café, lembra? Há 2 anos atrás. Isso é um motivo de alegria pra mim, porque eu... O que era? Fala, porque senão vai gerar curiosidade. Não, porque há 2 anos atrás ela tava falando a gente tava conversando no café, tinha uma conversa super informal, nada a ver com esse podcast, mas vou falar. E a gente tava falando sobre a dificuldade do início, você tava explicando ela contando a história dela de como não era tão fácil. E eu também vivi isso, né, há 3 anos atrás. Quanto é difícil você construir um negócio, você realizar você ter um sonho, correr atrás desse sonho, fazer esse sonho acontecer. E hoje eu tô vendo você aqui falando que tá com 8 funcionários, isso me deixa feliz, muito feliz mesmo, parabéns. Isso é um crescimento absurdo. 8 pessoas trabalhando com você, legal. Também me deixa muito feliz isso. Você merece. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o flipper que você fez que mais te deu assim, cara, esse aqui foi um ensinamento? Foi assim, esse aqui, seja ruim ou bom, mas foi assim, um ensinamento, foi assim, se foi uma lição... Não sei se teve um que... O primeiro, porque a curva de aprendizado foi gigante. Então, primeiro, né, se eu tive que adaptar toda a minha maneira de tocar a obra, de comprar, de escolher, de tudo. Acho que o primeiro eu aprendi muito. Esse apartamento que a cliente teve um resultado negativo e eu saí no zero também, porque, né, se ela não teve lucro, eu não tive lucro também. Posso dizer que eu tive prejuízo, porque eu, né, tenho contas a pagar. Então, tem o meu trabalho ali que não gerou efetivamente faturamento. Esse aprendi muito, aprendi sobre localização, aprendi sobre que mais vale você ter um banheiro de serviço do que você ter um lavabo no apartamento. Enfim, coisas ali de preferência da pessoa que compra um imóvel nessa região. Nesse caso, desse apartamento foi no Leblon. Aprendi muito também sobre tempo de venda e precificação de venda. Às vezes, mais vale você aceitar que você vai ter um lucro mais baixo do que você esperava, do que você postergar na esperança de fazer uma venda melhor e acabar tendo um prejuízo. Assinatura Paulo Dornelli, porque eu só falava isso pra lá no começo, lembra? Eu falei, vende rápido e realiza logo. Os investidores, geralmente, um dos grandes erros dos investidores é eles acharem que vão ficar ricos em um só negócio. O corretor também tem isso. A gente dá um negócio só, por isso que às vezes erram, porque a ânsia de fazer muito dinheiro no primeiro negócio ou em um negócio acaba fazendo você perder dinheiro no final. Geralmente, a melhor proposta está entre a primeira e a terceira. Acredite se quiser. Primeira e terceira proposta? Eu digo que vem uns 15 dias. Assim, a primeira geralmente é a melhor. Mas entre a primeira e a terceira, porque às vezes tem uma variação. Antigamente falava assim, não, a primeira proposta é melhor. E aí, nos últimos 2 anos, eu uso um sistema... A empresa cresceu também, eu tenho um sistema que é bem integrado, então eu sei quanto cada imóvel foi proposto e quanto ele vendeu. Isso eu tenho dentro do meu sistema. Então, assim, até para poder precificar melhor, porque o mercado mudou. De 2 anos para cá parece que é a mesma coisa, não é? E aí eu vejo que, em muitos casos, a primeira proposta já é muito boa, mas tem uma variação hoje entre a primeira e a terceira. Porque às vezes a primeira proposta é uma proposta muito na sola, a segunda ela já vem bem próximo do que vai vender, a terceira já está um pouquinho abaixo, e geralmente essa segunda aqui é que você tem que agarrar e pegar, ainda mais quem porque você vai observar que dos seus imóveis que você vendeu no House Flip mesmo, que são imóveis reformados, ou seja, você pega famílias prontas querendo morar logo, você não vai ter muita diferença. E com o tempo desse imóvel no mercado, a tendência é que ele reformado, mesmo reformado e bonito, você não pode deixar ele micar. Eu não acreditava nisso, hoje eu acredito nisso. Eu avisei lá atrás, lembra uma conversa? Eu, você e Mila conversando? Mila não, eu, você e a... Não posso falar o nome. Eu, você e a cliente conversando, ainda bem que eu falei errado. É isso. Lembra disso? Eu falei, se vende logo. Eu sempre faço meus investidores, cara, vende logo. Para mim, prazo ideal de venda é no primeiro mês, no máximo 2 meses, assim...
3 meses, não mais do que isso. O Depois imóvel disso, já fica normal, aí já começam a ver ou criar defeitos na reforma. Não, mas ali tinha que ter isso. Não e já era. Aí aquele imóvel já é usado como exemplo para o cara vender outro. O corretor já fala, tá vendo esse imóvel aqui, ó, tá vendo? Tem esse aqui, mas aqui, esse aqui tá mais barato, você vai deixar do teu jeito, já era. O teu imóvel já fica para trás. Ele vai ser vendido, mas vai demorar mais. E às vezes mais barato. E aí, quando você está numa compra financiada, você está pagando parcela e está comendo. O valor das parcelas, dos juros que você paga, que são astronômicos, modelo, sim. come a sua margem. Então. Sim. E você, qual foi a venda que você fez que mais te marcou nesse período aí com os investidores? Na verdade, não foi uma venda, foi uma sequência de vendas. Legal. Eu vendi 4 imóveis para a mesma família de um investidor. Bacana. Tudo assim, em poucos meses. E esse investidor foi o primeiro imóvel que ele comprou comigo. E depois desse imóvel, ele já comprou outros imóveis. Que legal. Então, isso foi, assim, uma coisa muito legal que aconteceu, sabe? A confiança dele e da família dele também, né? Foi muito bacana. Mila, eu vou te fazer... Óbvio que depois que a Mila me apresentou o mundo do house flipping, né? E como é que foi essa sua apresentação no mundo? Eu sei que você entrou lá no curso, no grupo e tudo mais. Mila, inclusive, era nossas defensoras lá no grupo, né, Mila? E como é que foi isso? Você lida com essas pessoas e tá para vocês duas até, porque vocês duas são, querendo ou não, de alguma maneira, são referências lá. Ela que já fez negócio com vários investidores e você, que eu acredito que tenha sido uma das primeiras lá, né? Uhum. Certamente agora o pessoal deve entrar nos seus clientes lá. Oi, faz comigo também. Como é que tá sendo para você lidar com isso? Rapidinho. Só vou te pedir pra chegar só um pouquinho mais pertinho do microfone, senão só vai ficar baixo. Tá. Isso aí corta? Aí eu volto na pergunta ou não? Não, pode continuar na resposta. Tá. E aí, como é que foi... Ih, ferrou, que agora já não sei mais o que eu pergunto. Do grupo. Do grupo. No grupo. Vamos lá. Então, repita a pergunta ou não? Acho melhor. Tá, vamos lá. Vocês duas são referenciais dentro de um grupo, desses grupos de house flips. Eu não estou em nenhum deles, mas acredito que você, por uma questão de ter feito muitos negócios com vários investidores lá dentro, e você porque é uma das pioneiras e uma das que conhece, todo mundo te conhece, não tem como não te conhecer hoje. E aí, como hoje é para vocês lidarem hoje com essas pessoas do grupo? Porque assim como se tem quando é igual, lembra do iogurte que vendia aquele sorvete de iogurte? Quando fizeram um tal de Yogobel, lembra disso? Fizeram daqui a pouco tinha 100 lojas dessas aqui no Rio vendendo e hoje não existe mais. Não acredito que seja o nosso caso, até porque, como eu te falei, eu entrei no mercado imobiliário há 24 anos atrás, já se fazia. Não com esse formato bonito, com esse nome em inglês, lindinho, mas já se fazia, né? Já se tinha, eu acho que isso nunca vai acabar. Mas o que vocês hoje entendem que é um desafio, né? Porque também hoje tem muita gente lá curiosa, tem muita gente falando besteira, tem muita gente querendo ganhar dinheiro sem saber conhecer. Como é esse trabalho hoje para vocês conseguirem separar bem, escolher com quem você quer trabalhar e também continuar sendo uma referência ali para essas pessoas que estão nesses grupos e também nos Instagrams e nos meios de comunicação de vocês? Assim, tem pessoas que eu conheço internamente, que eu sei que fazem house flipping, que a gente troca muito, eu aprendo muito com eles e, enfim, é sempre uma troca. O meu trabalho, eu exponho muito o meu trabalho nas redes sociais, porque isso foi o que fez o meu negócio escalar do zero em 3 anos, né? Muita coisa. E o que eu tento fazer, além de mostrar o meu trabalho, que eu sou apaixonada, as transformações, o resultado, os clientes continuam voltando e fazendo negócios comigo, um pouco a verdade. Eu acho que quem vende o house flipping como modelo de enriquecer, vende uma fantasia, vende uma versão muito passeio na Disney, entendeu? Então, o meu trabalho é dizer, cara, o negócio é legal, só que você precisa gostar muito, porque dá muito mais trabalho do que vendem, dá muito menos lucro do que vendem, é muito mais arriscado do que vendem, entende? Então, não é um passeio na Disney, você precisa conhecer. Então, tem gente que vai para o mercado, compra errado, tem gente que vai para o mercado, acha que vai fazer uma obra e não precisa de um profissional técnico capacitado acompanhando, escolhe um Zé das Couves da vida, o pedreiro abandona a obra no meio do caminho e aí a pessoa que calculou ali a viabilidade para fazer uma reforma em 3 meses leva 6 meses e não tem lucro resultado, entende?
Então, assim, é muito isso. E acabo botando muita gente amadora no mercado, o que me atrapalha. Porque às vezes eu tô tentando comprar um apartamento que na minha margem, na minha viabilidade, eu sei que não dá para comprar ele por, sei lá, o valor máximo é 1.450, vem o investidor e compra por 1,5 milhão. Sim. Ou 1.550. E eu fico louca. E aí... Sabe? Existe de fato atrapalha. disputa hoje, né? Não tem muita... Por mais que você tente filtrar, mas também tem uma disputa interna entre os investidores também. E os house flippers também, né? O meu grande desafio é fazer com que a informação das oportunidades cheguem até mim primeiro. E eu também preciso ser rápida. E como não sou eu comprando, são os meus clientes investidores, existe esse tempo que eu preciso pegar. Não, esse imóvel aqui eu vou passar para fulano. Por isso todo mundo pergunta, por que você não gosta de aceitar que você não gosta? Por que você filtra tantos novos investidores? Porque é muito mais fácil eu convencer um investidor que já rodou na Flip que aquilo que eu estou mostrando para ele vai se efetivar do que um cara que está começando. Sim. Às vezes o cara que está começando, o primeiro imóvel que ele vai comprar comigo, às vezes ele não é do Rio, ele entende o mercado, ele demora, sei lá, 1 semana, 15 dias para poder tomar a decisão, assinar e pagar o sinal. Pronto, perdi o imóvel. Sim. Isso acontece até com a gente, né? Porque lá na Ocre a gente tem... eu sou um pouco culpado disso, que a gente tem um modelo que é muito rápido, né? Então, às vezes eu até aviso, né, mesmo? Falo, ó, compra agora. Esse imóvel eu não vou conseguir segurar mais de um dia. Eu até coloquei uma regra na empresa para dar um prazo mínimo para os investidores comprar, porque se bater lá o imóvel for muito bom... Se você botar seu imóvel bom na Ocre, vai ser vendido muito rápido, eles vendem muito rápido. E aí acaba que a gente precisou criar uma dinâmica para tentar segurar, mas às vezes 24, 48 horas não é o suficiente, né? Às vezes o cliente demora 7 dias para responder. E o mercado está muito rápido. Tá, o mercado muito rápido. Não só de investidores, mas também os compradores que não decidem rápido, perdem também. Sim, eu acho que a gente vive como a gente vive num sistema econômico incerto, né? O sistema econômico do Brasil ele não é uma certeza, você não tem nenhum tipo de certeza aqui. E tá tudo bem, não é uma crítica ao governo A, B, C, D, mas é um fato. A gente vive com uma taxa de juros, inflação sempre crescente ou oscilante, uma taxa de juros alta. Então, um país que já tem uma inflação oscilante, uma taxa de juros alta, ou seja, já não é tão confiável economicamente, Sim. porque é economia, né? Mas isso para o nosso mercado é bom, porque o nosso mercado é o único que oferece segurança. Porque, na verdade, na pior das hipóteses, ser um investidor, né? A gente fala aqui muito tá falando de lucro, né? De comprar barato, reformar, revender, nem caro, porque não revende caro. Na verdade é que os flippers de vocês são sempre preços de mercado. Isso é um fato, assim, não vende caro. Mas, até porque tem um nicho de investidor que realmente faz isso. Eles fazem uma obra absolutamente, né, colossal para botar o preço lá em cima e esperar alguém pagar. Mas esse cara está investindo a longo prazo. Ele quer ter um lucro absurdo, às vezes, no imóvel que não vale aquilo tudo, mas a beleza dele faz com que alguém pague. Tudo bem. Né? Cada investidor tem um Tem jogo, um modelo, né? A gente aqui na Flip trabalha com o modelo de vamos precificar certo para gerar uma venda em 2 meses. Com tempo rápido. Exatamente, eu não tenho esse tempo de ficar esperando. É diferente também quando você é proprietário do imóvel que está super bem reformado e você está morando. E você bota para vender, próximo preço mais alto. No preço que você quer. E aí assim, não é que vai vender porque vai aparecer do nada alguém que gostou muito, se encantou em 6 meses. Não, o mercado vai andar. E o seu preço vai se ajustar em algum momento. É um fato. E pode até acontecer esse cara, de o cara olhar e falar, eu quero aquilo. Acontece mesmo, assim. Tá muito caro, mas a pessoa fala assim, não, eu quero esse. E acontece. Às vezes você não vai comprar uma bolsa, Mas é aquele fator sorte, né? Fator que a gente sorte, diz. Que acontece com os imóveis de House Flipping também. Sim. Vende um dia. Às vezes vende antes de terminar a obra. Às vezes... Já vende vários em 24 horas. Exatamente. Então, já vendemos alguns antes de terminar a hora, né? Não. O seu, sim, José Linhares, vendemos, a obra não estava nem pronta, a gente vendeu. Não, mas ali já estava no finalzinho. Mas, assim, vender com 3D, muita gente me pergunta, vender com né? 3D? Não. Nem gosto. Aliás, eu detesto cliente visitando a obra eu sem acho acabar. Um risco muito grande, sabia? Mas nós já vendemos na Ocre. Já vendemos alguns, assim. Na obra mesmo. Na obra mesmo. Mas foram de outros investidores. Vendemos alguns, assim. Mas eu não gosto. É um risco, porque se você não tiver muito
muito bem direcionado o que vai ser feito, o cliente comprador final vai reclamar de alguma coisa. Vai e aí te o trazer arquiteto problema. vai ter problema. Ah, Tem que ser muito bem feito. Nesse que nós vendemos... Eu lembro de um agora, que nós vendemos há pouco tempo, até de um investidor bem que compra muito conosco, mas ele, assim, ele é detalhista ao cubo, assim, tudo ponto e faz o cara assinar. E aí o cara fala, mas eu quero mudar aquele prego da esquerda pra direita. Não muda. Mas é uma obra também muito boa, então ele faz o trabalho muito bem feito. Não deu problema. E aí, uma coisa que eu ia falar com vocês, para você, Mila, a gente tá, até na Ocre mesmo, eu tô nesse processo, né? Eu tô indo para outros estados, então tô indo para São Paulo e tô em João Pessoa. Tô trabalhando, eu abri em João Pessoa, começamos graças a Deus, produzir bem lá, e estamos também em São Paulo, produzindo alguma coisa. Em São Paulo tem muito house flip, então eu tô aprendendo bastante sobre São Paulo. E você tem esse pensamento, cara, dá para eu operar em outro estado? Pretendo operar em outro estado ou não? Você pensa ainda ficar mais tempo só aqui no Rio? Que certamente já deve ter sido perguntada sobre isso, né? Hoje eu consigo girar a operação, assim, a parte de projeto, reforma e gestão de obra, eu consigo gerar através da equipe. Então, assim, eu não preciso estar no Rio para que as coisas aconteçam aqui, porque a gente tem um sistema, né, um sistema de gestão de como as coisas acontecem, uma padronização. Sim. Então, uma vez que eu consegui implementar isso e demorou bastante tempo, eu consegui entender que se eu fiz aqui, eu posso fazer em outras cidades. Mas eu tenho vontade, mas ainda não é algo que eu esteja já executando, não. Já pode fazer com a gente lá, em São Paulo e na Paraíba. Então, comprar certo é o grande diferencial, né? Então, se tiver parceiros confiáveis, acho que... São Paulo eu acho que é um mercado que tem muita oportunidade, até porque tem muita gente fazendo house flip lá, tem muita gente fazendo, é impressionante, né? Eu tenho uma preguiça de São Paulo. Mas é porque... João Pessoa, eu super me animo. É porque João Pessoa gosta de praia, né? O João Pessoa também é muito bom. Só que João Pessoa tem uma diferença. João Pessoa tem muitos imóveis novos. É uma cidade nova, praticamente, no que tange a novas edificações, né? Sim. Tem muita coisa nova lá. Então, eu acho, assim, que o house flip lá é um desafio absurdo agora. Talvez, porque assim, na verdade eu trabalho com o House Flipping, é o meu carro-chefe na empresa, mas tem também um outro braço que são as reformas para alocação por temporada. Isso tem muito mercado lá. É. Muito. Na verdade, João Pessoa, olha só, mudando de assunto, mas João Pessoa não tem hotel. Sei lá, se tem 10 hotéis, 20 são muitos, assim. Não tem. Não tem. Você vai procurar, são pouquíssimos hotéis, assim. 90, sei lá, eu acho que eu não tenho esses dados exatos, mas se eu não me engano, a última vez que eu conversei com o Márcio, lá da Paraíba, acho que 70% da questão hoteleira lá é em Airbnb. Por que vocês escolheram João Pessoa? Justamente por ser uma cidade, é a segunda cidade que mais cresce no Brasil em valorização de imóveis e em construção de novos imóveis. É a segunda do Brasil. João Pessoa, acredite se quiser. Tem muita coisa nova subindo lá. Sim, tem lugares que você vê terra. Só se você, cara, isso aqui tem muita coisa. A orla da praia tem muitas casas ainda. Então, tu sabe que aquilo tudo vai ser tomado Sim. por novas edificações, assim. Interessante. Certeza. E é um lugar que é extremamente descontado ainda. Uhum. Você ainda compra um imóvel de frente para o mar por R$1 milhão. Ainda tem. E alguns. Isso não existe aqui. De frente para o mar, R$1 milhão. Vista infinita mar, 2 quartos por 800, 900 mil. Tem isso. Não existe isso aqui. E daqui a alguns anos, como foi em outras cidades, ela vai crescendo, vai aumentando o preço. Um flat lá, há 2 anos atrás, foi quando eu comecei a pensar em João Pessoa, custava 250 mil, 200 mil. Não tem nada por menos de 450 hoje. Interessante. Então, é um crescimento muito rápido e tem muito espaço para crescer ainda. Tem muita gente investindo lá. Né? Muitas construtoras de outros estados indo para lá. Ou seja, e é uma cidade que está 2 horas daqui do Rio de Janeiro. Não é longe para mim. Eu saio daqui de avião, né? 2 horas eu saio. 2 horas de voo você tá lá. 2h20 tá lá. A mesma coisa em São Paulo é 1 hora. Então é um lugar que eu acordo de manhã, se for necessário, acordo de manhã, vou trabalhar lá e volto hoje, se for preciso. Não dá para fazer. Por isso eu escolhi João Pessoa. Além de conhecer pessoas, já ter um braço lá, de ter uma facilidade de montar o negócio lá, senão não teria ido. Mas tô bem esperançoso, assim. Já tá, é uma das lojas que já vende. Legal. Já funciona bem. E São Paulo é um mundo, né? É um outro mundo. Eu sempre falo que uma empresa
geralmente, quando ela quer começar a enxergar novos potenciais, eu acho que ela tem que ir para São Paulo. E São Paulo é a capital efetiva, a capital comercial do Brasil, na minha opinião, é São Paulo. Aliás, é São Paulo. Sim. E aí É que eu sempre me questiono, né, assim, para onde eu quero ir? Eu quero crescer? Eu quero comprometer, sabe, qualidade de vida, meu tempo, eu acho que isso é crescer por crescer? Isso eu acho que é uma escolha, né? Eu sempre falo que empresariar não é só você ter um negócio producente, mas é você escolher como você vai viver sua vida nos próximos 10 anos. Porque você pode ter um negócio bem sucedido e viver bem de um determinado tamanho. Mas se você decidir ter um tamanho 2, 3x a mais, isso vai comprometer sua vida. E aí é uma escolha. É a escolha de vida, de realmente você falar assim, cara, eu decidi viver mais, abdicar de uma parte da minha vida pelo negócio ou não. No meu caso, eu escolhi a segunda opção, eu decidi. Eu não consigo não viver assim. No meu caso, eu vou trabalhar até morrer. É uma escolha. Mas quem gosta mais de ter um lifestyle melhor, não é uma escolha você você trabalhar 16, 17 horas por dia, 18 horas por dia, como eu faço, não é uma escolha. Uma escolha. Mas eu acho que nisso vocês fazem isso também, né? Hoje trabalha-se muito, né? Muito. Quantas horas você trabalha por dia, em média? Mais 12. E você, Renata? Mais ou menos a mesma coisa, porque a gente não trabalha só na loja, né? A gente não trabalha só lá presencial. Vai para casa, continua trabalhando, continua atendendo cliente, continua respondendo o WhatsApp, continua respondendo os clientes que vêm através do Instagram. E hoje você tem um local fixo de trabalho hoje? Você tem seus clientes querem ser atendidos por você no Rio. Você hoje já recebe essas pessoas ou ainda não? Não, nunca precisei. Que legal, né? Maravilha. Até gostaria, mas era muito mais para ter um processo mais próximo com a equipe, mas a equipe, o pessoal... É tudo online. É tudo online, as pessoas trabalham para mim. Só tem uma que mora na Zona Sul, então assim, pô, imagina, fazer todo mundo vir todo dia e tal. Eles não querem, então. É tudo online. Tudo online. Que legal. É. Muito bom o negócio, hein? Mas assim, eu senti, na verdade, o negócio tomou outra proporção quando eu me mudei para a Zona Sul. E isso é uma coisa que eu nunca falei, tá? Eu morava num apartamento, eu estava quebradíssima, e eu já tinha um negócio de house flipping, e eu morava num apartamento em Jacarepaguá, que é Zona Oeste. E aí eu vim morar na Zona Sul porque eu perdi um negócio, e um corretor amigo meu falou assim, querida, você tem que estar aonde as coisas acontecem. Então trate de se mudar para cá para você nunca mais perder um negócio, porque você não pode chegar na reunião e encontrar com um cliente em no máximo 30 minutos. E aí eu fui morar, aluguei um quarto na casa de uma pessoa aqui em Copacabana, porque na época era o que dava para eu pagar. Que legal, né? Já sabia dessa história que tu me contou lá no café. Isso eu nunca falei, tá? Nem no meu perfil pessoal, nunca falei. Que legal. E foram 6 meses. E é isso, eu acho que foi realmente, assim, foi uma virada de chave, sabe? Quando as pessoas me procuravam, você pode amanhã, ou você pode agora? Tá, posso. Posso, porque eu tava ali. Eu penso a mesma coisa. Engraçado é que quando eu lá atrás, né, a primeira vez que eu vim morar aqui na Zona Sul, o dono da empresa que eu trabalhava, ele falava a mesma coisa. Ele falava, você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui. E aí depois que eu vim pra cá, eu nunca mais saí daqui. Eu não gosto de morar, eu nunca deixo de ter um ponto aqui na Zona Sul, porque eu especialmente moro em um lugar só, mas ok. Mas eu sou meio doido, mas assim, eu nunca deixei de morar na Zona Sul nos últimos 15 anos por causa disso. Porque aqui eu resolvo tudo em 10 minutos. Você vai ali, pá, vamos ali. E às vezes você perde o negócio geralmente por causa do tempo, né? O tempo é importantíssimo, né? Sim, você vive o bairro, né? Vive o lugar, né? Onde você tá fazendo o negócio. Sim, é o tempo todo. Nossa vida é aqui, né? E vamos lá. E para você, assim, o que você espera do seu próximo... Assim, nós temos aí 6 meses para terminar o ano. Qual a sua ideia hoje da sua empresa para até o término do ano? O que você pretende crescer, fazer? O que você acha que ainda é possível fazer nesse período? Ano passado, nós geramos 28 reformas. Foram 28 flips, né? Tanto de Airbnb e house flipping para revenda. E aí eu botei a meta de 40. A gente já está em 24. Então, não chegou. Vai chegar. Mas vai chegar. Está bem... Falta pouco. Está bem próximo. A minha equipe está desesperada. Você, então, colocou porque 60% a mais? O gargalo sou eu, né? Sempre sou eu, assim. Então, hoje, o meu foco é encontrar os imóveis de oportunidade. Isso são 60% de crescimento, não é isso?
Ah, De não 28 sei, para... Você fez 28 e queria fazer 40? eu botei essa média, assim, Mais ou não, menos dá isso. para chegar, então. Eu coloquei praticamente a mesma meta da empresa. Ano passado nós produzimos 400 milhões de VGV. E esse ano eu coloquei 60% a mais. A gente já está... Até agora já superamos, estamos em 72. Estamos andando. Vamos ver se junho, né, Renato? Vender, né, querida? Mas se der tudo certo, a gente também está nessa média aí. Nesse pensamento igual o seu. Tentar quase que dobrar, né? Você botou 60%, é isso mesmo. De 28 para 40, né? Uhum. Tá audaciosa, né? E tá indo, E né? não quero aumentar a equipe. Não, já aumentei tudo que eu tinha que aumentar. Não quero. Talvez, né? Isso Talvez. sem aumentar a equipe? Não, aumentei. Não tem como crescer Não tem sem... como. Não tem como crescer sem perder. É Não, mas impossível. não, são 40 ao longo, né? Então vão terminando as obras, vão começando novas. Mas hoje a gente está com um quadro completo. Eu estava contando hoje, a gente tem simultaneamente agora acontecendo junho 11 obras. 11 horas? 11 obras rolando. Fora os projetos que ainda não começaram, mas que a gente vai começar. Tô esperando a chave, né? Lembra? Sabe o Flip Caravana da Grande Família? Esse é meu, gente. Esse é meu. A Mila não, se ela não comprar esses próximos 20 apartamentos aí com a Ocre, vai dar briga, hein? Já sabe, já vou ter aqui. Vamos fazer um outro podcast da guerra contra a Mila. Deixa a informação chegar primeiro em mim, que eu corro aqui. Mas manda primeiro para mim. A grande família acabou? Não, o cara vai começar ainda. Acabou, não. Conseguimos assinar. Lá eram 20 pessoas assinando a venda do apartamento. Aí assinaram. Agora tem que registrar pra gente conseguir pegar a chave. Vai dar tudo certo. Compra com a gente, tem como dar errado, não. Ainda vai ter lucro nesse caso, que esse vai ter um bom lucro. Foi esse? Não, Vai esse eu tô bom. muito Esse aí- otimista. É. Esse aí eu tô esperando ansiosa. O bacana é que cada flip dela tem um nome, né? Tem, os nomes são ótimos. Tem caravana, agora esse é o Grande Família? Esse é Caravana da Grande Família. Meu Deus do céu. Boa. Bom, mais uma pergunta, Mila. O que você acha dessa questão que nós estamos tendo aí com essa polêmica do Airbnb, etc? Porque o Airbnb acaba sendo um dos pontos principais nesse nosso processo de flip também, porque é um dos subterfúgios, né? Se não der errado na venda, a gente mobilia ele, faz flip e lucra do mesmo jeito ou até mais. É um mercado importante, assim, para minha empresa é um mercado importante, né? Então, não é o foco principal da minha empresa fazer as reformas para Airbnb, mas eu faço muitas porque é o que dá o giro, que faz o giro que eu gosto também, que a gente entrega uma reforma mais completa, com decoração. E a expertise tudo. também no decorrer da obra, né? Que você vai para cá. Com certeza. E também tem recorrência, tá? Eu tenho duas clientes, tem uma cliente que já está no 5º Airbnb comigo e tem outra que está no 4º Airbnb comigo. Então também tem recorrência, menos do que os house flippers, mas do que os clientes de house flipping, mas também tem. Eu acho que tem que ter um bom senso, né? Eu acho assim, antes era tudo permitido, agora estão querendo proibir tudo. Eu acho que o ideal é chegar num bom senso. Tem muitas pessoas que têm o imóvel aqui na Zona Sul e tudo, mas não ocupam o imóvel e estão perdendo o direito de fazer uma renda para que aquilo não se torne um passivo, sabe? Então eu acho que é uma questão de flexibilidade, criar regras, respeitar as regras. Sim, né? eu acho que é mais um problema que nós temos no país, né? Que é de gestão. E aí, quando ninguém consegue gerir nada, eles simplesmente proíbem. Então, eu acho que para muitos condomínios não faz o menor sentido você proibir o Airbnb. Ontem mesmo eu fui ver um apartamento até para comprar um investidor e era um edifício de conjugados que proibiram o Airbnb. Ah, é? Isso eu nunca vi. Eu vi. Eu falei, não foi, mas como assim não pode Airbnb? Não pode. Decidiram que não vai ter Airbnb no condomínio de apartamentos menores, o que facilita, o que... Eu já ouvi, Aí você pega o cara que comprou ali, ele vai ter que alugar para conseguir 0,3 no apartamento, que ele poderia estar tendo 2%, 3% de rentabilidade mensal. E querendo ou não, muitos já são alugados, então não faz muita diferença ter... Eu vi uma regra de alguns prédios que eu acho bem interessante, que é você pode uma locação a cada 30 dias. Ok, você tem uma locação, aquela locação te rende, não é um giro que sobrecarrega ali o uso do elevador, do porteiro, que acaba fazendo papel de concierge, mas ao mesmo tempo a pessoa tem o direito de alugar também e fazer uma renda com aquele imóvel que no final das contas ela não usa tanto. Tem gente que não mora no Brasil, no Rio de Janeiro, o ano inteiro e também quer alugar, sabe? Eu acho que um é até pouco, eu acho que deveria ser pelo menos 2 vezes no mês, já daria bom. Né? Mas assim, o problema é que o que estão tentando fazer é proibir. E eu não sei, eu espero que eles não pacifiquem isso, a gente não sabe ainda, né? Tá para pacificar. Mas tomara que não pacifique a proibição. Eu acho que tinha que ter um meio termo. Mas o problema, né? De novo,
tudo que eles não conseguem gerir nesse país, eles proíbem. Uhum. Eu Não tem acho gestão que pra- é o que está acontecendo nos condomínios. O condomínio não consegue organizar, né, o Airbnb de uma forma que fique, que identifique os hóspedes, que faça toda a questão da segurança Sim. para os moradores. Uhum. E aí coloca a proibição da locação por temporada. Eu acho que é isso que acontece na maioria dos casos. E eu vejo muita hipocrisia também, porque a pessoa não quer que tenha no prédio dela, mas quando ela viaja para a Europa, ela quer ficar no Ela quer Airbnb. ficar no Airbnb. Ué, É. né? Na Europa, inclusive, isso é virou até um problema, né? Em algumas cidades. Em Barcelona, por exemplo, estive lá agora, a briga tá feia para isso. Mas também lá, é o que eu te falo, gestão. Não geriram também, tal como o Brasil, gestão zero. Agora todo mundo só faz Airbnb, porque é uma cidade muito mais visitada que a nossa, né? Então, mas eu acho que se houver uma gestão, acho que tem tudo para dar certo. Tomara que os juízes decidam do direitinho, né? Coloquem de uma maneira que fique razoável, né? Eu acho que pode ter, ou de repente tem um limitador. Talvez tantos por cento do prédio poder ser feito Airbnb ou de determinados andares, alguma coisa do tipo, né? Porque aí você dá a oportunidade, como você falou, para quem não tem, não mora no apartamento. O que eu sinto hoje é que os prédios que já regulamentaram, que permitem com regras e tudo, Funciona super bem. estão super valorizados. São super valorizados, exatamente. Isso é uma questão que vale até já bom a gente falar, porque querendo ou não, aqui traz algum tipo de informação. Você é proprietário. Dependendo do tipo de imóvel que você tem, se você tirar o Airbnb, vai desvalorizar seu imóvel. E vai desvalorizar. Sim. Porque você tira a rentabilidade do que pode se ter. Você mora num 5 quartos de frente para o mar, com um por andar, faz sentido não ter. Faz algum sentido não ter. Famílias compram isso, né? Agora, se você mora num 3 quartos, em Copacabana, 4, 5, 6 por andar, se você tirar o Airbnb dali, você pode amanhã poder comprar um imóvel maior e ficar com um imóvel que vai te dar 0,3 de Já rentabilidade. aconteceu de um imóvel que eu comprei para reformar e a gente ia mobiliar ele inteiro, e aí o prédio proibiu e a gente não ficou nem sabendo. Até depois deu maior rolo nesse condomínio, que acho que a síndica proibiu, não avisou ninguém e tal, e aí tinha gente que Que não fazia, pode que não acontecer. foi legal. Não foi legal a postura, mas proibiram no final da obra. E aí a gente já tinha comprado sofá, televisão, tudo. A gente já comprado praticamente tudo. Ok, botamos para vender. Eu falei, cara, e agora? Aí eu já desci um pouquinho, 50 mil o preço. Falei, cara, tô preocupada. Vendei em 4 dias pela Ocre Imóveis no preço de anúncio. Coloque seu imóvel na Ocre Imóveis, que aqui é diferente. Aqui é diferente. Gente, acho que nosso tempo está acabando, mas assim, eu queria, antes de terminar, pedir para vocês falarem, se você puder, o que você falaria hoje para os seus clientes, assim, uma dica, ou a melhor... O que você poderia dizer assim, cara, eu vou somar um pouquinho na sua vida. Uma dica, uma ideia, algo que você acha que seja interessante para os clientes saberem sobre o House Flipper, que pode ser um diferencial para eles. Eu sempre repito para os meus clientes, confia nas suas arquitetas. É uma brincadeira, não seja tão cimetente. Não, hoje a gente repete bastante isso, realmente, porque é um modelo de negócio que a gente gosta de trabalhar com bastante autonomia. E, bom, outra coisa que eu falo muito entenda que você não vai ganhar sempre de goleada. Se você quer ter o house flipping como uma modalidade de investimento, assim como você tem outras modalidades de investimento na sua carteira de possibilidade de investimento, você tem que entender que vai ter uma variação no resultado dos imóveis que você comprar, né? Você quer fazer isso de forma recorrente, não dá para querer ter mais de 30% em todos. Não dá. Não dá. E você, qual é a sua dica que você daria hoje para os seus investidores que estão comprando com você? Eu acho que tem que buscar sempre uma localização, né, que facilite a venda do imóvel, né? E também não se arriscar aí pelo mercado, né? Sem uma orientação de quem conhece bem esse mercado para te dizer se tem sentido o investimento que você está fazendo, procurar bons profissionais, não aquele que vai te empurrar qualquer imóvel. Enfim, acho que é isso. E eu vou dar uma dica para vocês também. Vocês que estão procurando apartamento, estão procurando fazer house flipper, vocês estão procurando ter algum tipo de segurança, rentabilidade. Vou juntar o que as duas falaram. Assim, escolham bons profissionais.
A gente tem uma gama de pessoas oferecendo serviços que não têm capacidade para atuar com isso, e tem uma gama de pessoas que estão oferecendo serviços que são boas, são bons profissionais. Na Ocre Imóveis eu tenho uma concentração muito grande de bons corretores, de bons parceiros, como a Mila é a nossa parceira desde sempre, desde o início, e que é uma boa profissional. Então, às vezes, a gente fica tentando achar atalhos para aquilo que não tem. E aí você acaba perdendo dinheiro no final. Então, às vezes, você quer ganhar muito, quer ter tudo, quer saber tudo, quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, é assim, procure bons profissionais, procure pessoas que são de confiança e que têm um histórico nesse mercado. O mercado de flipper, ou house flipper, como vocês chamam, ou o mercado de investimento, como a gente chama nos mais antigos, mais velhinhos, como eu falo, a gente chama de investidores. No mercado de investidores, tem uma questão que é fundamental, experiência. A gente fala muito sobre, não sei o que. Experiência vai fazer diferença sim. O cara que tem experiência, que já comprou vários, que já tem conhecimento do bairro, conhecimento específico do mercado que ele trabalha, não é um aventureiro, não, ele vai te trazer mais resultado do que um cara que vai dizer, não, compra aqui. Não vai nesse cara. Procure pesquisar e ter profissionais que você possa confiar. Você pode falar, cara, esse imóvel aqui vende quanto? E ele te falar a verdade. Esse imóvel aqui eu vou gastar quanto na obra? E ela te falar a verdade. Olha, sei lá, 200, mas pode ser 250. Porque se o cara falar assim, não, faça a sua obra de 250 por 50, você vai perder dinheiro. Com certeza, né? A gente discute esse tempo todo e aí depois tem que quebrar tudo, refazer de novo. Então, assim, a gente às vezes num mercado onde ele é muito polarizado, que é o nosso mercado, o mercado imobiliário, e o mercado de house flip também já está polarizado, né? Não era tanto, hoje já é. Tem-se as chances de você perder dinheiro são muito maiores quando está muito polarizado, porque muita gente falando que vai te entregar muito com pouco. Isso não existe, né? Isso não existe. Então, vou te dar 100% de lucro. Não existe, não vai conseguir. Só um milagre, né? Você ter 100% de lucro. Ou você comprar muito bem, uma grande oportunidade, mas não é todo dia que aparece. Então, você toma um pouco de cuidado. Acredite nos bons profissionais. Pesquise sobre essas pessoas. É fácil pesquisar sobre a Mila. É só entrar lá nos resultados dela. Assim. Fácil pesquisar sobre ela. Fácil pesquisar sobre as pessoas que trabalham lá. Porque, no final das contas, são pessoas que estão trazendo algum resultado, fazendo algum movimento no mercado positivo, né? Que é a gente quando também, acredite se quiser, né? Quando a gente faz pega um apartamento, reforma ele, você está gerando um movimento no mercado positivo, de mais pessoas investindo, mais pessoas querendo comprar, mais pessoas querendo fazer. Quando a imobiliária te indica também um imóvel com precificação certa e você consegue oferecer o lucro no final para o cliente, são mais pessoas felizes e mais profissionais trabalhando, mais pessoas que dizem, cadê hoje? Se você falou de tem 6 pessoas, eu também tô 8, né? Pessoas como você hoje, eu também... Só na Flip, mas são 4 equipes de freitada, 4 equipes de marcenaria, 3 equipes de serralheria, enfim. Diretamente, 100 e poucas pessoas. Eu não consigo nem contar. Exatamente. Na imobiliária, hoje, nós temos só aqui no Rio 180. Se eu botar Rio, João Pessoa com corretores, todo mundo, hoje são mais de 200 pessoas trabalhando na Ocre. Diretamente, né? Porque são pessoas, ou corretores, e só do back-office tem quase 30 pessoas. Então, assim, a gente, há pouco tempo atrás, você estava indo lá num coworking me visitar. Então, assim, essas coisas acontecem não só porque não tem, como você, a gente não tem dinheiro de capital de externo investido, nada. Nosso negócio foi não tem marido atrás. Foi troca de experiências, né? A gente foi ali através da nossa experiência com bons profissionais crescendo juntos. Então procure empresas e pessoas que te ofereçam isso, que é isso que vai definir tudo. Trouxe um presente aqui para as duas. Não são as flores maravilhosas que elas ganharam, ó, gente, ó. Bonitinho. Para Mila também. Obrigada. Como é que faz pra ganhar aquele negócio de sol lá, que é o guarda-sol? Tu quer o guarda-sol. Especiais, né? Vai usar? Vai usar? Óbvio. Então, ou então, tô sempre na praia. Você mora em Copa, né? Moro em Copa. Então, hoje... Nossa, Mila, tá indo pro Leblon? Pega minha bike elétrica. Graças a Deus. Próspera no calçadão. Então, o Murilo vai te entregar lá, você vai receber. Vê se publica, tá? O quê? Vai receber o guarda-sol da Ocre. Com certeza. Pode entregar pra ela, Murilo. Pode entregar pra entregar. Hoje ele ainda te entrega, tá vendo? Adorei, que linda. Personalizada lá. Tem até essa fotinha lá. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha, tá lindo Amei. mesmo. A Renata já tem a dela, mais uma, é só você deixar em casa. Mais uma pra minha casa. Muito bem. Muito Minha obrigada. velhinha. Adorei também. A dela, a sua é de João Pessoa, né? Gente, eu vou começar já a botar no meu alerta de viagem, João Pessoa. Pode botar aqui lá, você vai ser muito bem recebida pelo meu pessoal de lá. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por estarem conosco. Acompanhem nossas redes, que nós vamos estar postando esse podcast e muitos outros que nós vamos fazer. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, tá, Obrigada também, viu? Paulo. Tchau, tchau. Tchau.